Informações e conteúdo de qualidade para quem trabalha e vive pelo campo. Pode Plantar, o podcast pioneiro do agro. Uma produção Sementes J. Basso em parceria com o Canal Rural. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui direto da AgriShow em Ribeirão Preto, uma das maiores feiras da agropecuária brasileira. Nós estamos aqui nos estúdios da J. Basso, que em parceria do Canal Rural criou esse podcast, na verdade definido como Pode Plantar. São vários episódios com personalidades importantes e todos esses podcasts estão ali no YouTube do Canal Rural. Desde o ano passado, essa parceria entre o Canal Rural e a J. Basso. Então são vários assuntos relevantes que você, produtor, pode consultar lá no YouTube do Canal Rural. E hoje, aqui nessa segunda temporada, nós estamos com a presidente da Embrapa, a Silvia Machuar, que aliás tem uma agenda concorridíssima e desde já eu quero agradecer pela deferência de ter nos atendido aqui, viu, Silvia? Eu acompanhei parte da sua agenda, sei que você tem muitos compromissos, mas eu te agradeço por nos conceder esses minutinhos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Peter, a oportunidade e gostaria de aproveitar e parabenizar a J. Basso e o Canal Rural pelo podcast. Muito interessante e adorei Pode Plantar. Parabéns. Bacana. Então vamos primeiro conhecer quem é a Silvia Machuar. Conta um pouco da sua história. Bem, eu sou pesquisadora da Embrapa, esse ano eu completo 35 anos de Embrapa. Eu comecei lá atrás, quando a Embrapa, além dos agrônomos e veterinários, pensou, olha, a gente precisa também de profissionais da área de exatas para trabalhar com a pesquisa e ajudar a identificar soluções para a agropecuária brasileira. Então, toda a minha carreira foi na área de tecnologia aplicada ao agro, fiz mestrado, doutorado na Embrapa, mestrado meu foi na área trabalhando com gestão de rebanho leiteiro e gado de corte, então trabalhei com várias unidades da Embrapa da área animal. O doutorado eu fui para a área de inteligência artificial, então eu trabalhei com diagnóstico de doenças de plantas, com mais de 20 unidades da Embrapa, e comecei a aplicar essas tecnologias também. Trabalhei muito num projeto que era para identificar os índices de sustentabilidade, tão falado hoje, né? Na época era para criar um índice para fazenda pantaneira sustentável. Envolvia 200 pesquisadores da Embrapa e eu ajudei a criar um modelo desse índice usando aí tecnologias de inteligência artificial. Então, eu trabalhei em vários projetos nessa área e depois, mais recentemente, projetos na área de internet das coisas, blockchain. E nos últimos 15 anos, eu estou na gestão da empresa. Então, de 2009 a 2015, eu fui chefe de pesquisa da Embrapa Informática Agropecuária, que a partir de 2021 passou a chamar Embrapa Agricultura Digital na minha gestão, porque eu fui chefe geral de 2015 a 2022 nessa unidade da Embrapa, localizada aqui em Campinas, né, no estado de São Paulo. E sempre nós trabalhamos desde organizar os dados brutos científicos da empresa para retroalimentar modelos, trabalhos na pesquisa, mas também para subsidiar políticas públicas. Então, eu participei diretamente com uma política pública bem conhecida aí por todos vocês, que é o zoneamento agrícola de risco climático. Falamos sobre isso, inclusive é um dos nossos podcasts, né, que você pode acompanhar lá no YouTube do Canal Rural, o famoso ZARC, né? Exatamente. Então, em 2015, foi quando eu assumi a chefia geral da Embrapa Agricultura Digital, a gente teve o desafio, o Ministério trouxe, né, porque o ZARC a gente trabalha diretamente com a Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, e na época eles falaram, tem que reestruturar, a metodologia não está atendendo nem o Ministério, nem o setor produtivo, tanto do ponto de vista tecnológico, tanto o modelo de governança da pesquisa para subsidiar a política pública. Então, eu trabalhei diretamente coordenando esse trabalho de governança na empresa, né, reestruturando toda a plataforma tecnológica, e daí, a partir daí, nós conseguimos uma parceria, inclusive com o Banco Central, para subsidiar essa pesquisa, porque nós identificamos ali que essa pesquisa, o zoneamento, ela gerava uma economia para o país de aproximadamente 9 bilhões por ano. Justamente porque o ZARC diminuiu o risco, né, do crédito rural, seguro rural no país, do Proagro. Então, a gente conseguiu e hoje eles apoiam esse projeto de pesquisa na Embrapa. Para quem não sabe, o ZARC é um modelo, né, em que você que é produtor de soja, por exemplo, de café, você tem até um site que você entra ali, coloca a sua região,
né, a época do ano que é mais indicada para você plantar e o risco proporcional àquele período, né? Uma ferramenta importante não só para você diminuir o risco, mas que serve também de ferramenta para entidades financeiras, seguros, Exatamente. empréstimos e tal. Agora, você nasceu onde? Que cidade? Eu sou mineira de Passos. Passos, Minas Gerais? Exatamente. E nesse roteiro todo você deve ter rodado o Brasil inteiro, né? Exatamente. Eu vim para Campinas para estudar, fazer faculdade, e aí tive a oportunidade de conhecer a Embrapa, de um projeto conjunto que ela tinha numa instituição de pesquisa que eu fiz estágio, e aí foi minha paixão pela agropecuária. Na verdade, eu, como mineira, né, então saí da fazenda para estudar, digamos assim. E de né? Embrapa, quantos anos? 35. Olha só, a Embrapa está completando 51 anos, né? Foi fundada em 73, 51 anos, e a Silvia tem 35 anos de Embrapa. Então, é uma personalidade que não caiu de paraquedas nesse cargo. Se alguém mereceu esse cargo, é a Silvia por todos esses setores que ela acabou passando, né? E chama a atenção, né, Silvia, porque você é a primeira mulher a exercer o cargo de presidente da Embrapa. Sim. Eu queria que você falasse o quanto isso é representativo para as mulheres que cada vez mais, né, estão ocupando lugares no agro. Sim, com certeza. Para mim é um desafio muito grande, né? Assim, lógico, como a Embrapa é uma empresa referência em agricultura tropical no mundo todo, e é uma honra muito grande, e a responsabilidade muito grande também. Como você falou, mas eu só aceitei esse desafio porque realmente eu já tenho, assim, a minha carreira, 35 anos, então justamente pelo reconhecimento da minha trajetória na empresa, tanto como pesquisadora como gestora, então eu fiquei muito honrada. Mas eu costumo dizer que para as mulheres, né, cada vez mais a gente tem que também assumir, né, essas oportunidades, né, os desafios são grandes, as mulheres muitas vezes, a gente se cobra muito perfeccionismo, né, você pode ver que a mulher se cobra até desde a aparência, né, ela cobra esse perfeccionismo em tudo que ela vai fazer, né, na gestão, na pesquisa, em tudo, na profissão. E muitas vezes, o que aconteceu? Eu senti que quando eu fui convidada, foi justamente assim, ó, pelo meu trajetória ali, a representatividade que teve isso, né, dentro desses 35 anos de Embrapa, desses meus 35 anos, dos 51 anos da Embrapa. Então, o primeiro ponto que eu sempre falo para as mulheres é a questão da capacitação. Eu entrei na Embrapa com graduação, com 17 anos. Eu falei, nossa, para eu trabalhar com a pesquisa, vou ter que estudar muito. Fiz mestrado, doutorado, envolvi em vários projetos, liderei vários projetos de pesquisa na Embrapa. Fui conhecer, eu conheço praticamente todas as unidades da Embrapa, fui para campo com meus colegas para entender os desafios que tinha, tanto do ponto de vista das cadeias produtivas, seja de grãos, fruticultura, cadeia de corte de leite, no Nordeste, ovinocultura. Então, assim, tudo foi um desafio, né? Mas eu também... Numa época que tinha poucos homens, né? Poucas mulheres. Poucas mulheres. A Embrapa, na verdade, hoje na pesquisa nós somos 38% de pesquisadoras, né, de um universo de 2.100 pesquisadores, nós somos ainda uma minoria, mas a gente já aumentou, né? A Embrapa já teve bem menos. Na gestão hoje das unidades descentralizadas, né, chefes gerais das unidades, nós temos 25%. Quando eu entrei, eu fui a primeira chefe geral na minha unidade de origem, tinha apenas 10% de unidades de gestoras. Então, isso tem aumentado na empresa, né, o número de pesquisadoras, de gestoras, mas a gente tem que abrir mais oportunidades, né, eu acho que para as mulheres. Perfeito. Agora eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da Embrapa, não só para o aumento de produtividade, do desenvolvimento agropecuário ao longo desses 51 anos, mas também na questão da sustentabilidade, né, que são coisas que trabalham juntas, né, produtividade e sustentabilidade, mas ao mesmo tempo elas caminham separadas, né, porque você é capaz de ter produtividade sem sustentabilidade, né? Mas quando tem a sustentabilidade junto, a produtividade acaba sendo maior também. Muito maior, né? Bem, eu sempre digo o seguinte, a gente começa olhando a sustentabilidade em relação à produtividade, olhando alguns dados, né? Nesses últimos 50 anos, nós expandimos nossa área plantada em 140%. E nossa produção só de grãos em 580%. Então, isso já mostra que a gente produziu mais na mesma área, né? 5 vezes mais. Isso já mostra que foi graças à tecnologia que permitiu que a gente aumentasse a nossa produção e produtividade. Como, por exemplo, hoje aqui, né, no AgriShow, a gente acabou de lançar para caju
Caju. Eu vi. Uma BRS 555 é uma tecnologia que produz 3 vezes mais a produtividade, aumentou em 3 vezes mais a produtividade. Deixa eu fazer um parênteses aqui, porque eu conversei com o responsável da pesquisa. É um pé de caju que tem no máximo 2,5 metros. Ele é mais resistente a temperaturas mais frias, né, para ser adaptadas a regiões de serra, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, né? E é muito mais prático para o manejo, né? Porque Exatamente. O caju você tem que pulverizar, você tem que podar, e é realmente uma revolução que logo daqui uns... já tá pronto, né? Mas até ser implantado, são 2 anos para poder começar a colher. Daqui uns 2 anos começam a surgir os primeiros cajus desse pé aí. Exatamente. E aí é esse ponto que eu queria colocar. Porque além de você aumentar a produção e a produtividade, quando você cria uma nova cultivar resistente a pragas ou a estresse hídrico, né, você já está contribuindo com melhorar a sustentabilidade, digamos isso, né? Então, o que a gente vem discutindo na Embrapa, né? A gente já desenvolveu vários cultivares, como falou, para várias cadeias produtivas, mas hoje a gente tem que coletar os dados, as informações, que a gente não aumentou essa produção e essa produtividade só do ponto de vista econômico, mas também ambiental e social. Então, para isso, hoje a Embrapa ela foi convidada, inclusive pelo governo federal, para coordenar a taxonomia de sustentabilidade do agro. O que é isso? A gente começar a levantar esses índices, né, esses parâmetros, tanto do ponto de vista econômico, ambiental e social, para a gente mostrar que com números, que a nossa agricultura ela é sustentável não só do ponto de vista econômico, mas ambiental e social. E por que isso? Porque justamente todo mundo fala, temos que melhorar a nossa comunicação no agro, né? Isso a gente ouve que o agro do Brasil é sustentável. Mas não adianta, para a gente melhorar essa comunicação, a gente tem que trazer esses números. Que aí sim, com esses números, com base científica, a nossa comunicação realmente, a gente vai comunicar isso melhor para o mundo todo. E eu tenho um dado só interessante que eu estava conversando com um colega que trabalha 25 anos na Amazônia com um consórcio de amendoim com as gramíneas típicas da região para pecuária de leite de corte. E ele me falou que nos últimos 25 anos, isso já publicado, eles tiveram uma redução de emissão de gases de efeito estufa em 36%. E isso muitas vezes não chega para o pessoal, né, para o urbano ou para os outros países, né? Chega no meio científico, mas essa informação às vezes não chega para a comunicação. Então nós temos que coletar mais esses dados e informações para levar para todo mundo conhecer quanto a nossa agricultura é sustentável. E só para complementar, Petri, eu trabalho lá há 35 anos. Eu nunca participei de um projeto, lá no começo, de um projeto da Embrapa, porque eles não precisam, quando a gente submete o projeto, primeira coisa, faça uma avaliação ex ante do impacto ambiental, econômico e social daquela tecnologia que você está propondo se desenvolver. Então, a gente sempre teve essa preocupação com a ciência e tecnologia. Por falar em tecnologia, é verdade que a Embrapa tem um departamento que fica antenado nas startups que rodam aí pelo Brasil, que começam a surgir para tentar fazer uma espécie de parceria com esses jovens, porque a pesquisa da Embrapa, né, de repente aliada a essa tecnologia que vem das startups, pode dar um resultado ainda maior. Como é que funciona esse departamento? Bem, o que acontece? Na verdade, a gente, desde 2017, a gente tem acompanhado mais de perto essa questão das startups da Embrapa, né? Eu mesma, na minha unidade de origem, a gente começou a mapear. Como que seria isso? Por quê? Uma das preocupações que a gente tem muito no agro brasileiro é a questão da sucessão rural. Muitas vezes os jovens indo para o mundo urbano e não retornam para as suas propriedades. Então, a gente começou a ver que nessa questão das startups, com novas tecnologias, era o jovem, né, o agrônomo que está saindo da universidade, ou mesmo o profissional de tecnologia que vê o agro como setor, né, responsável por 25% do nosso PIB, 1/4 do nosso PIB, começou a ser atrativo para desenvolver tecnologias. Mas eles precisavam de uma aproximação de instituições como a Embrapa para eles poderem ter sustentabilidade do ponto de vista da tecnologia deles. Então a Embrapa começou a ser muito procurada, né, por esses jovens para testar, validar essas tecnologias. Então nós começamos até, quando foi a primeira vez, tem a AgroSmart, que é uma startup que começou lá atrás, né? Ela procurou a gente e falou, olha, a gente precisa de validar essa tecnologia. Então a gente até chamou de sítio IoT, foi um pedacinho da Embrapa para validar aquela tecnologia. E aí a gente já veio com a ideia de criar
um laboratório vivo da Embrapa, tipo uma fazenda agora, né? Pegar um espaço maior onde as startups poderiam ser testar, validar soluções. Então, hoje na Embrapa a gente tem o Agnest, que é um hub de inovação, onde a gente quer trazer, a gente identifica os problemas, né? E traz as startups para resolver soluções, ajudar a Embrapa, ou com tecnologia que a Embrapa tem, para levar isso para o mercado, para ser mais ágil, mais rápido, né? Ou até mesmo para novas tecnologias para desenvolver a cocriação. E ainda no âmbito da tecnologia, a gente está aqui numa empresa, né, a J. Basso, que tem, além desse compromisso com a sustentabilidade, também tem um compromisso com a própria pesquisa, porque eles têm um laboratório aqui que eles também desenvolvem avanços, né, para ter uma semente de mais qualidade ainda. Como é que você vê, como é que você tem sentido essa evolução da tecnologia no caso das sementes, que tem muito a ver com produtividade, né? Aumento de produtividade. Exatamente. O pessoal até fala assim que a Embrapa, né, ela no início aí dos anos, ela tinha mais participação no desenvolvimento das sementes, né? Depois chegaram as empresas, né, para desenvolver, um exemplo aí, a J. Basso, entre outros. Aí o que a gente fala? A importância da Embrapa justamente nessas parcerias para incentivar o mercado, que é muito importante, tem muita demanda para dar escala. A parceria público-privada, como é o caso da J. Basso, é importante porque elas ajudam a dar escala para essas sementes, né, para levar para o mercado e para a gente poder produzir mais e com sustentabilidade. Então, eu vejo isso uma grande oportunidade de novas parcerias, inclusive com a própria Embrapa. Em relação a esse programa Procarbono, né, você poderia contar um pouco sobre esse programa para a gente? O Procarbono integra Procarbono Embrapa, né? O que acontece? A gente tem essa demanda, está sendo discutida essa questão do crédito de carbono, mas os próprios produtores perguntam, mas o que a gente vai ganhar com isso? Todo mundo querendo entender esse mercado de crédito de carbono. A Embrapa, ela já trabalha com essa questão de calcular a pegada de carbono, desde a análise de solo para todo o sistema de produção. Ela desenvolveu uma calculadora, né, há bastante tempo, já para cana, para grão, soja, milho. Ela já começou com o protocolo da carne baixo carbono, agora com a carne carbono neutro, né, quando envolve a questão do florestal, né, então para você neutralizar o carbono. Então a gente já começou a calcular esses dados, mas hoje isso estava muito disperso na empresa e, por outro lado, o setor querendo dados para eles se basearem, até para ver como o setor da agricultura, do agronegócio poderia participar dessa questão do crédito de carbono. Então a gente teve aí, até com o apoio da Comissão da Agricultura do Senado, uma emenda, inclusive para a gente criar esse programa Integra Carbono, que tenham dados para ajudar no inventário nacional, tá? Que a gente tem que fazer, que antes era de 4 em 4 anos, agora você tem que fazer bianual, é coordenado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, e a Embrapa, então, foi convidada a coordenar isso no agro, para levantar esse inventário nacional. Aí a gente criou uma plataforma de carbono que integra esses vários dados dessas várias cadeias produtivas e esses vários protocolos que a Embrapa tem desenvolvido, a calculadora, porque a calculadora a gente desenvolveu para cana, depois tivemos que adaptar para milho, para soja. Então, quais as experiências, quais os dados e informações que a gente tem. E hoje também tem a Câmara Agrocarbono, Câmara Temática no Ministério da Agricultura. Então, como a gente, que envolve todo o setor produtivo. Sim. Então, o programa Integra Carbono é como criamos uma governança em cima de como a gente pode disponibilizar esses dados com base científica para subsidiar tudo isso. Só tenho mais 2 perguntas para a gente poder encerrar, né? Eu sei que seu tempo está curto aqui, eu prometi ser o mais rápido possível, mas uma delas foi uma conversa que eu tive com você recentemente e eu te perguntei, quando você deixar o cargo, né, como é que você quer ser lembrada na Embrapa? Eu queria que você respondesse de novo que aquele seu desejo, né, de criar um modelo de parceria público-privado para que essas pesquisas sejam ainda mais eficientes e duradouras.
Eu sempre costumo dizer, Petro, que a Embrapa, ela é muito referência, mas ela não fez nada sozinha, né? Ela fez tudo que ela conseguiu foi nas parcerias, seja a parceria com outros órgãos estaduais de pesquisa agropecuária, seja com as universidades, parceria público-privada, agora mais recentemente as startups, mas principalmente a credibilidade dos 5 milhões de produtores rurais. Sempre eles trouxeram as demandas para a Embrapa e ajudaram a gente a validar as tecnologias. E esse empreendedorismo do produtor rural ajuda muito a Embrapa, porque eles exigem da Embrapa que a gente esteja sempre à frente para trazer novas tecnologias. E aí, quando você me pergunta qual que é o maior desafio, é o seguinte, a nossa agricultura só chegou onde chegou porque ela é uma agricultura baseada em ciência e tecnologia. Inclusive, a Embrapa é referenciada, você pode ir em qualquer lugar do mundo, como a NASA brasileira, porque o setor mais pujante é o da agricultura e qual a instituição que ajudou a desenvolver. Então, a gente é reconhecido por isso. E qual que foi o segredo do Brasil? Investiu primeiro em pessoas, capacitação, né? Pesquisadores como eu, né? Eu tenho 35, eu tenho colegas que estão lá na Embrapa que têm 45 anos de empresas, quase 50 anos de empresa, investiu nessa capacitação durante os últimos anos, né? Isso trouxe o primeiro ponto, que a pesquisa é importantíssimo, capacitar, reciclar, está sempre capacitando. Esse é o primeiro ponto. O segundo pilar é a infraestrutura. Né, a Embrapa sempre reconhecida, a gente está falando dos cultivares aqui, né, sempre essas novas cultivares que a gente gera, isso é testado, validado, e depois isso é colocado no mercado, mas a gente precisa de infraestrutura, tanto onde é os campos experimentais e laboratórios competitivos com as instituições de pesquisa do mundo todo. Então agora a gente conseguiu um recurso também para revitalizar os campos experimentais da Embrapa, que é do novo PAC, vamos aí R$1 bilhão em 3 anos para trabalhar isso. Conseguimos um concurso para trazer gente nova, porque a Embrapa, mais de 14 anos, não tem concurso na Embrapa. Então, os jovens, precisamos fazer essa transição geracional, né? O pessoal aí, meus colegas que já estão saindo aqui com 45 anos de Embrapa com essa nova geração. Então, agora a gente vai lançar um concurso agora nesse ano de 2024. E aí, o último ponto, que talvez seja o que eu gostaria mais de ser lembrado, é justamente o modelo de custeio. Por quê? Hoje, quando a Embrapa foi criada, o Estado era totalmente provedor. E hoje a gente tem o teto fiscal, né? Hoje a Embrapa tem 1/3 do recurso que ela precisa. E aí a gente fica o ano todo naquela correria para conseguir ou com emenda parlamentar, na parceria público-privada. Isso é um desafio muito grande para uma empresa que todo mundo reconhece a importância e você não ter um modelo sustentável de financiamento para os projetos, gera uma insegurança muito grande na empresa. Então, realmente, hoje, meu maior desafio é um novo modelo de financiamento para a Embrapa, com várias fontes da parceria público-privada, pode ter um projeto de lei que traga novas maneiras de trazer recursos para a Embrapa, fundo patrimonial, entre outras, né? Então, eu estou exatamente nesse momento discutindo esse novo modelo de financiamento importante para a empresa. Perfeito. E para encerrar, então, eu queria que você desse um recado final para o nosso produtor, falando em a importância, né, de você, desde a semente, desde a preparação do solo, passando pela semente, né, o manejo, essa questão dos cuidados, né, por exemplo, até já que a gente está falando de semente aqui, né, e tratar a semente como um investimento, né, e não como um custo. Às vezes ele pensa, vou economizar, mas o resultado final acaba não sendo bom. Eu queria que você falasse um pouco, que recado você daria para o nosso produtor em todo o Brasil? Primeiro, eu acho que assim, o principal recado para o produtor rural é parabenizá-lo pelo empreendedorismo dele. Como eu falei aqui, eu acho que o produtor rural brasileiro tem esse diferencial, né, que ele quer sempre inovar, sempre pensando, lógico, em aumentar a produção e a produtividade, com essa preocupação com a sustentabilidade. Então, eu acho que esse é um diferencial do nosso produtor. Agora, a gente tem que pensar, como você falou, em todos os elos da cadeia produtiva, desde a pré-produção até a pós-produção, a gerar o alimento na gôndola do supermercado, né? Eu acho que esse é o nosso grande desafio. E eu acho que o produtor, ele tem que ter em mente, né, que hoje, muitas vezes, não é só a gente gerar, né, pensar do ponto de vista econômico, mas a gente tendo essa visão
visão do ambiental e do social, a gente agregar valor no nosso sistema de produção. Então, uma semente é muito mais do que você vender só a semente em si. Qual é a tecnologia que está agregada ali, né, para desenvolver aquela cultivar mais resistente a doenças ou a estresse hídrico? Eu acho que vai muito além disso, né? Quanto de ciência tem ali, e isso precisa ser melhor comunicado também. Então, assim, eu acho que, primeiramente, é que o produtor rural cada vez mais invista nisso e também que ele veja como que essas novas demandas do novo consumidor, hoje nós vemos esse consumidor muito mais preocupado com nutrição, saúde, origem dos alimentos, essa cobrança que vem da agricultura nossa de ser sustentável, não é porque só dos outros países, do próprio consumidor interno, do pessoal da área urbana, eles querem mais transparência no processo de produção. Então eu acho que é uma grande oportunidade, na verdade, né? Seja para os produtores de semente, as empresas, seja para as empresas de serviço. Nós estamos vendo aqui na feira, né, várias empresas, a gente vinha comentando, né, de implementos agrícolas, maquinários. Hoje está mudando o modelo de serviço deles, eles não vendem a máquina em si, né, todo o modelo de serviço que tem por detrás daquela máquina que coleta tanto dado e informação. Então eu acho que esse novo modelo de negócios, o mundo está mudando. Então, o produtor tem que ter essa visão também, né, de como vender, né, o produto dele com valor agregado, né? Eu acho que esse é o diferencial aqui. E também passar essa mensagem da sustentabilidade nesse valor agregado. Eu acho que esse é o grande desafio. E nós, da ciência, também temos o desafio de ser mais ágeis e trazer informação mais rapidamente para que tanto o setor produtivo como o país, tudo possa divulgar mais essas informações. Em nome do Canal Rural, em nome da JBasso, quero agradecer a sua participação aqui. Eu sei que sua agenda é super concorrida, mas foi um prazer de novo conversar contigo e parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo, né? Pelo que você fala, pelo conteúdo que você se expressa, deixa claro que você é uma pessoa muito preparada e o agro tem muito a ganhar com a sua gestão lá na Embrapa. Obrigado, viu, Silvia? Eu que agradeço pela oportunidade. Se deixar, a gente fica batendo papo aqui até amanhã, porque realmente eu amo o que eu faço, eu tenho uma paixão pelo agro e pela inovação na agricultura. Então, realmente é muito gostoso falar sobre esse assunto. Muito obrigada pela oportunidade. Bacana. Eu conversei, então, com a presidente da Embrapa, a Silvia Machuhar, que nos atendeu aqui gentilmente nos estúdios da JBasso, na AgriShow, em Ribeirão Preto. Você pode continuar lá no YouTube do Canal Rural, consultando todos os nossos podcasts anteriores, né? Porque ela tem muito conteúdo interessante para que você possa ter uma lavoura muito mais produtiva. E não se esqueça, para enfrentar os desafios no campo, pode plantar. É JBasso. Até mais, pessoal! Gostou desse episódio? Então compartilhe, deixe seu like e continue acompanhando o podcast Pioneiro do Agro. Esse foi mais um Pode Plantar, o podcast feito para quem trabalha e vive pelo campo. Uma produção Sementes JBasso em parceria com Canal Rural.